Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Não gravo uma videoaula para vocês e aí, atendendo a alguns pedidos, né, de alguns alunos, e aí me pediram, né, para eu estar gravando essa videoaula aí, me falaram aí que vocês vão ter prova, né? E como vocês sabem, né, não estou dando aula para vocês, mas vocês moram aqui, no meu coração. Então aí, né, vou estar fazendo essa ajudinha para vocês, eu espero que ajude, né, para dar tá dando uma reforçada, né, naquilo que o professor já passou em sala de aula para vocês, beleza? Essa videoaula aqui, né, eu estou fazendo com base em um caderno, né, que a colega me mandou, para eu ter uma noção, né, uma noção do que ele passou para vocês e o que ele pode cobrar na prova, né? Eu não vou ter aquela 100% certeza de como ele vai colocar, né? Mas eu tenho uma ideia, uma noção, e eu espero que ajude vocês, tranquilo? Então vamos começar aqui então, ó. A gente vai falar um pouquinho de astronomia, né? As teorias, a lei de Kepler e a gravitação universal, que é com base nas leis de Newton. Vamos lá então, começando aqui então, ó, a gente tem. Deixa eu ver aqui. Tá. Uma das teorias, né, da astronomia, a gente tem o modelo heliocentrismo, certo? E também temos o modelo geocentrismo, né? O modelo heliocentrismo, ele afirma o quê, pessoal? Que o Sol está no centro do universo. Ou no nosso caso aqui, né, ele está no centro do sistema solar e como consequência também é considerado, tomando o Sol como referência, né, que ele está no centro do nosso universo. Enquanto o modelo geocentrismo afirma o quê? Ele fala que a Terra, pessoal, afirmava, né? Ele afirmava que a Terra está no centro do universo, que isso não é verdade, né? Tudo bem? Então aqui, ó, geocentrismo, né? Ó, modelo geocentrismo, ele afirma que, deixa eu só pegar aqui, ó, dar a cor da caneta aqui. Ó, modelo geocentrismo. Segundo esse modelo, a Terra está o quê? No centro do universo. A Terra está no centro do universo e todos os outros planetas, ó, Mercúrio, Vênus, inclusive o Sol, Marte, Júpiter, Saturno, enfim, todos esses planetas eles estariam girando ao redor da Terra. A Lua, né, aqui, ou seja, a Terra no centro, certo? E todos os demais planetas do sistema solar estaria o quê? Girando em torno da Terra. Isso era o modelo de geocentrismo, tudo bem? Então, lembre-se disso, geocentrismo, Terra no centro do universo. Esse aí foi o primeiro modelo, né, que foi proposto, né, para explicar o movimento do Sol, tudo bem? Então, o pessoal olhava para o céu, via o Sol se movimentando e a primeira explicação que eles tiveram em mente foi o quê? Que a Terra estava parada, bonitinha, e quem é que se movia era o Sol. Tudo bem? Mas isso não é verdade, certo? E aí quem propôs, né, essa explicação aí, né, essa teoria, foi Cláudio Ptolomeu, né? Quem foi Cláudio Ptolomeu, né? Foi um astrônomo grego, né, que viveu no século II depois de Cristo. Ele desenvolveu, né? Ele desenvolveu o que? Essa teoria geocêntrica, né? Ou teoria do geocentrismo, ok? E isso, galera, foi baseado em quem? Nas teorias de Aristóteles, né? Então, Aristóteles teve a ideia inicial, tudo bem? Aristóteles teve essa ideia, e aí quem desenvolveu, né? Quem formulou a teoria com mais, como pode dizer, com mais eficiência, né? Com mais base, né? Foi Ptolomeu, que formulou ela com mais explicações, né, a metodologia mais completa com base nas suas informações. Então, Aristóteles teve uma ideia, com base nas ideias de Ptolomeu, com base nas ideias de Aristóteles, ele aperfeiçoou. Essa seria a palavra que eu estava.
não veio da minha mente. Então, com base em Aristóteles, Ptolomeu aperfeiçoou a teoria do geocentrismo. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui, que seria heliocentrismo, né? Hélio, pessoal, para vocês conseguirem lembrar, o Sol é feito de gás hélio. Então, ó, gás hélio, Sol no centro do universo. Então, essa teoria afirma o quê? Que o Sol está no centro do universo e todos os planetas estão em torno do Sol, beleza? É uma coisa em particular, tanto a geocentrismo, tanto o heliocentrismo, ela afirmava que essas órbitas aqui, ó, tá vendo essas linhas aqui, ó? Isso aqui eu chamo de órbita, tá, pessoal? Eles afirmavam que as duas teorias afirmavam que essas órbitas aqui eram órbitas circulares, 100% circulares. Mas a gente sabe que isso não é verdade, tá? Hoje a gente vai ver que isso não é verdade, mais para frente. Então afirmava que essas órbitas aqui, ó, eram circulares, tanto a heliocentrismo quanto a geocentrismo. Mas enfim, em resumo, geocentrismo, Terra no centro. Heliocentrismo, Sol no centro do universo. E todos os planetas, ó, estrelas, né, circulando em torno do Sol. Essa é a teoria aceita, né? Essa é a teoria aceita atualmente, né? Que o Sol está no centro do universo, né? Ou no centro do sistema solar, e a Terra e os outros planetas é que estão circulando em torno dele. A palavra hélio, né, ó, como eu falei para vocês, ó, hélio vem do Sol, né? E aí kétron, centro, né? E ela foi formulada por Nicolau Copérnico. Então foi esse camarada aqui, ó, Nicolau Copérnico, que foi o precursor, né? Foi o cientista aí que desenvolveu a teoria do heliocentrismo. E aí temos a teoria da Terra plana, já é algo completamente diferente, tá? É um outro conceito que fala o quê? Que a Terra, ele afirmava, né, que a Terra não tinha um formato esférico, né, circular, mas sim o quê? Que a Terra é plana, né? Hoje em dia muitas pessoas ainda acreditam, né, nessa teoria e tudo mais. Não vamos entrar aqui nessa discussão, né? Mas Tales de Mileto, ele afirmava que a Terra era plana. Tales de Mileto, ele foi considerado o primeiro filósofo que, que desenvolveu, né, pensamentos para fugir do pensamento da mitologia, né, do sobrenatural, fugir desse pensamento e utilizar a ciência. Foi ele o precursor, né? A gente pode até dizer, né, que a ciência começou a se desenvolver a partir de Tales de Mileto. Ele que foi o divisor de água, né, entre o sobrenatural e a razão, explicar as coisas com base na ciência, né, como elas são de fato, né, e não com base em mitos, né, deuses como era antigamente, né. Mas ainda assim, né, a primeira teoria dele, né, foi o quê? Que a Terra era plana, né? Então colocar aqui, olha, foi um filósofo grego, né, pré-socrático, né, que viveu aí, né, no século 6 antes de Cristo. Então ele afirmava, ó, que a Terra é plana e circular, certo? Ou seja, ela tinha um formato circular, porém não tinha um formato esférico, né, como a gente conhece, né? Era circular, formada por um círculo, porém não era esférica. E ela flutuava sobre um oceano, né? Então era com base, toda a Terra estaria situada em cima de uma água, né? De uma certa quantidade de água. E à medida que essa água ia se movendo, que essa água aqui ia se movendo, né? Ele falava o quê? Que era de onde surgiam os terremotos, por exemplo. Então, os efeitos, os abalos sísmicos, né? Os terremotos, era com base na movimentação dessa água, né? Essa água aqui que está presente abaixo da Terra. E para ele a água era é a base de tudo, né? O princípio de tudo, né? Muitas das suas explicações, né, eram com base na água. Depois vocês podem pesquisar, né, algum videozinho falando sobre ele, né? E vocês vão ter mais informações. Mas o que vocês têm que ter em mente, né, que
Tales de Mileto, né, defendia que a Terra era plana, ok? Mesmo a gente sabendo que isso não é verdade, né, essa afirmação dele foi uma afirmação, digamos, importante na época, né? Foi o que fez os outros pesquisadores, os outros cientistas, né, ter esse interesse, ter esse interesse em buscar novas informações, se isso era verdade ou não. E aí que depois foi surgindo, né, outras teorias contrapondo, né, ao que Tales havia afirmado, tudo bem? Então ele foi o que deu o ponto inicial para toda a discussão depois. Vamos agora para as leis de Kepler, né? As leis de Kepler, pessoal, a gente pode fazer um paralelo com as leis de Newton. Lembra lá as leis de Newton que eu expliquei para vocês no ano passado? Primeira lei, segunda lei, terceira lei, perdão. Porém, as leis de Kepler, elas são utilizadas para corpos celestes, ou seja, corpos que estão situados no universo, no espaço. No caso, pegando a Terra, corpos que estão situados além da atmosfera da Terra, tudo bem? E, coincidentemente ou não, a gente temos três leis também. Kepler tem três leis. Vamos lá, então. Tá, falando aqui só um pouquinho dele, ó, eu acabei de falar, né? As leis de Kepler explicam o movimento planetário, né? Ou seja, corpo celeste, né? Estrelas, planeta, né? Tá vendo? O movimento de planetas ao redor. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Ó, movimento de planetas, né? Ao redor do Sol. E do movimento de satélites naturais. Quando eu falo satélites naturais, eu estou falando o quê? O movimento da Lua em torno da Terra, por exemplo. Tudo bem? A Lua é um satélite natural, certo? E de satélites de quê? Satélites também artificiais. Aí já são aqueles satélites criados pelo homem, né? Que é mandado para o espaço, né? Para fazer observações, estudos, enfim. Então, quem vai fazer esse estudo, pessoal, quem vai estudar esses movimentos, né? De planeta, dos satélites naturais ou artificiais, ou movimento até mesmo de uma estrela, vai ser o quê? Serão as leis de Kepler que foram desenvolvidas, né, pelo alemão, né? Ele era um astrônomo, né, e matemático alemão, Johannes Kepler. E aí temos três leis. A primeira, lei das órbitas, a segunda, lei das áreas e a terceira, lei dos períodos. Vamos ver cada uma delas. Primeira lei de Kepler. Primeira lei de Kepler, pessoal, ela afirma o seguinte, ó, que lembra lá alguns instantes atrás, eu falei o quê? Que essa linha aqui, ó, essa linha aqui eu chamo de órbita. Isso aqui eu chamo de órbita, tá? E eu tinha falado para vocês que aquelas órbitas lá, no heliocentrismo e geocentrismo, não era órbita circular. Lembra? Se quiser, volta o vídeo aí, ó. Não era órbita 100% circular, bonitinha. Ela tem um formato. Que formato é esse, gente? É um formato elíptico, né? Então, essa órbita aqui, ela tem o formato de uma elipse, né? Um formato elíptico. E é isso que a lei de Kepler afirma, né? Ó, a lei das órbitas diz que a trajetória dos planetas ao redor do Sol tem um formato o quê? Tem um formato elíptico. Então, aqui, ó, formato meio oval, né? Ou seja, esse formato oval é um formato que eu chamo de elipse, né? Aí vem lá da matemática, tá? Isso aqui é conceito lá da matemática, certo? E aí eu tenho o seguinte, ó. O ponto de maior aproximação, por exemplo, vamos pegar o Sol e a Terra, nessa imagem aqui. Quando a Terra está mais próxima do Sol, eu chamo isso de periélio. Então, periélio é o quê? Ponto de maior aproximação. O ponto de maior afastamento, né, quando ela está mais distante, eu chamo de afélio. Então, afélio, ponto de maior afastamento, periélio, ponto de maior aproximação. Como é que eu posso lembrar disso? É só você lembrar o seguinte, ó. Afélio, afélio lembra o que, galera? Pense em afastado. A de afastado. Então, afastado, mais longe, né? Maior afastamento, afélio. Periélio,
Lembra de periferia? Periferia, né? Está em torno, está em volta. Periferia da cidade, está em torno da cidade, perto, né? Então é o ponto de maior aproximação, beleza? E aféreo, afastado, maior afastamento, está mais distante, tudo bem? Então isso é a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Lei das órbitas afirma o quê? Que uma órbita tem um formato elíptico, né? Ele não tem um formato circular, formato elíptico, beleza? E por ser um formato elíptico, você tem um ponto de maior aproximação e tem um ponto de maior, o quê? Maior afastamento, tranquilo? Um é o periélio, o outro é afélio. Olha aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Vamos supor que aqui eu tenho vários planetas, tá? Eu tenho diferentes planetas. Vamos supor que aqui fosse o Sol, nosso Sol. E você tem aí os planetas em volta do Sol. Tá vendo, ó? O formato das trajetórias não é um formato circular, exceto essa vermelha, tá? Porém, isso aqui não é verdade, tá? Na prática, essa vermelha bonitinha aqui. A primeira lei afirma o quê? Que o formato é uma elipse, né? É tipo essa daqui, ó. Essa rosinha aqui, essa amarela, é um formato meio oval. Só vocês lembrarem de um formato meio oval. Não é um círculo bonitinho, né? Segunda lei. Vamos para a segunda lei. A segunda lei de Kepler, ela diz que a linha que liga, né, o Sol ao centro do planeta varre áreas iguais e tempos iguais. Mas como assim, professor? Não entendi nada que você falou. Vamos lá aqui, ó, vamos ver. O que seria isso, pessoal? Ó, essa linha aqui, ó, a gente chama de raio vetor. Esse raio vetor aqui, ou essa linha que está ligando o Sol, até a Terra, por exemplo, pode ser a Terra ou pode ser outro planeta qualquer, beleza? Mas vamos pegar a Terra como exemplo. Então, essa linha que está ligando o Sol à Terra, quando a Terra percorrer esse mês aqui, ó, quando a Terra percorrer um mês, aí eu vou pegar outra linha aqui e também vou ligar ao Sol. E quando eu ligar essa linha ao Sol, vai formar o quê, pessoal? Está formando uma área, né? Tá vendo, ó? Essa areazinha aqui, ó, que tá formando. Deixa eu mudar a cor aqui. Tá vendo essa areazinha aqui, ó? Isso aqui, gente, essa área aqui, ó, ela tem a mesma área que essa área aqui, ó. Tá vendo? Essa área A1 é igual à área A2. Mas para isso ser verdade, pessoal, se aqui se passou um mês, aqui também tem que ser passado o quê? Um mês. Por isso que ele fala, ó, em intervalo de tempos iguais. Olha aqui em cima aqui, ó. Tem que ser intervalo de tempos iguais. É isso, tá? Intervalo de tempos iguais seria o quê? Se aqui é um mês, se aqui passou um mês, aqui tem que passar o quê? Um mês. Então você pega essa linha, liga até o Sol. Pega essa outra linha, também ligou até o Sol. Essa área aqui, ó, em azul, essa área azul é igual a essa área aqui, tá vendo? Ó? A área 1 é igual à área 2. Isso é a nossa segunda lei de Kepler, tá? Que fala que a área que é varrido por um determinado planeta é igual à área que é varrido em outro ponto, né? Desde que o intervalo de tempo seja o mesmo. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo esses pontos luminosos? Cada ponto luminoso, pessoal, desse aqui, ó, tá vendo? Imagine aí, cada fatia de pizza, né? Imagine isso aqui como se fosse uma fatia de pizza. Cada fatia de pizza, dessa daqui, ó, ela tem a mesma área. Ou seja, ela tem a mesma área de cobertura, tudo bem? Ó, essa área aqui, ó, A1, chamar de A1, é igual a essa área aqui, A2, tudo bem? Tem o mesmo valor.
Ou essa área aqui, A3, também é igual a A1, que é igual a A2. Essa aqui, sei lá, A4. Ou seja, todas as áreas aqui, pessoal, essa, essa e essa, elas têm o quê? O mesmo valor, beleza? São áreas iguais. Essa é a segunda lei. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa área aqui, essa área todinha é igual, por exemplo, a essa área aqui, ó. Beleza? E aí tem um detalhe, né, ó, como eu comentei com vocês, ó, eu tenho periélio está o quê? Mais perto, né? E tenho afélio. E aí, galera, isso vai fornecer uma informação interessante, né? Que quando você está mais afastado, a velocidade vai ser menor. Você tem uma menor velocidade. E quando você está mais perto, você tem maior velocidade. A velocidade vai ser maior. Olha aqui, ó, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, olha aqui, ó. Como é que seria isso? Maior velocidade e menor velocidade, ó. Eu tenho uma bolinha aqui, né? Como se fosse um planeta. Tá vendo, ó? Quando o planeta está passando nesse ponto aqui mais longe, você observa que a velocidade é menor. E quando ele está passando aqui nesse mais perto, ó, a velocidade vai ser o quê? Maior, né? Então, se você está mais longe, a velocidade é maior. E se você está mais perto, a velocidade vai ser menor. Para vocês lembrar disso, ó, imagine quando você pega um barbante, pega um barbante e amarra uma pedra, certo? E você gira. Quando você gira, acho que eu até coloquei uma imagenzinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando você gira esse barbante, quando você gira ele, ó, para ele não cair, você tem que girar com uma certa velocidade, tudo bem? Mas agora, vamos supor que você cortou esse barbante aqui pela metade, não. Cortou ele aqui, ó. E colocou a pedra aqui agora. Você concorda que quando a pedra está num barbante pequeno, ela vai girar mais rápido. Você tem que girar ela mais rapidinho, senão ela cai. Ou seja, quando você diminui a distância, ou diminui, né? Lembra lá? Diminui. Como é que eu falava com vocês? Ó. Se diminui a distância aqui, pessoal, ó, ele tem que girar mais rápido. Ele gira mais rapidamente, né? Agora, quando a distância aqui é maior, ó, se a distância aqui é maior, ele vai girar o quê? Gira mais lentamente, dá para girar mais devagar, sem que a pedra aqui caia, tudo bem? Essa é a mesma ideia. Se a distância é maior, velocidade menor. Se a distância é maior, velocidade menor, tá certo isso? E se a distância é menor, velocidade maior, tranquilo? É isso que esse desenhozinho está falando para vocês aqui, ó. Vendo, ó? Distância maior, menor velocidade. Distância menor, velocidade maior. Ok, ó? Tá vendo, ó? Tá longe, velocidade menor. Tá pertinho, tá passando perto, aumentou a velocidade. Diminuiu, aumentou de novo. E aí eu tenho um período, né? O que seria o período, gente? É o tempo para uma volta completa. Quanto tempo que essa pedrinha, esse planeta aqui, ó, demora para sair daqui e voltar para esse ponto vermelho de novo? O tempo que ele demora para dar, ó, o tempo que ele demora para dar essa volta todinha aqui, ó, o tempo que ele demora para dar essa volta todinha, isso eu chamo de período, pessoal. Então, período é o quê? É o tempo para uma volta completa, beleza? Vamos lá, então. Terceira lei de Kepler. Tá acabando, hein? A terceira lei de Kepler, né? Ela, a lei dos períodos, né? Ela mostra a relação entre o período, o que é período mesmo? Acabei de explicar para vocês, né? É o tempo para uma volta completa. E o raio, né? Então ela tem a relação entre o período e o raio.
Isso tudo é igual a uma constante, que eu chamo de K. Já vou falar para vocês sobre esse K aí. Professor, mas o que seria esse período e esse raio? Pessoal, período, como eu falei, ó, é o tempo. Por exemplo, a Terra. Quanto tempo a Terra demora para sair daqui e dar essa volta aqui, ó? No caso aqui, o período da Terra é quanto mesmo? 365 dias. Isso é o período, pessoal. O período da Terra, para dar uma volta completa em torno do Sol, 365 dias, que é o nosso um ano, né? Tudo bem? Isso é o período, beleza? E o raio? O que seria esse raio médio? Pessoal, o raio médio é o seguinte, ó. Tá vendo? O Sol está aqui. Aí você pega, ó, essa distância aqui, ó, daqui até a Terra aqui, eu vou ter um raio que eu chamo de raio máximo, né? Isso aqui é o raio máximo, pessoal. Ó, daqui do centro do Sol até a Terra, eu tenho um raio máximo. Aí quando a Terra passa aqui de novo, ó, eu vou ter um outro raio aqui, ó. É o raio mínimo, né? Então, por isso que eu chamo de raio médio, né? O que que eu vou fazer? Eu pego o raio máximo mais o raio mínimo e divido por 2. Aí eu tenho o que eu chamo de raio médio, tudo bem? Então, ó, quando a Terra está mais longe, quando ela está mais longe, ela tem o raio máximo. Então, aqui é o máximo, né? O raio máximo, beleza? Então, aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho um raio máximo, certo? Aí, quando a Terra está passando no ponto mais pertinho, mais perto, eu tenho o quê? O raio mínimo. Então, esse é o raio mínimo. Esse aqui, na verdade, tem que vir até aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho o raio máximo, ó. Raio máximo. E tenho o raio mínimo, né? Quando a Terra está passando mais perto. Beleza? Quando você soma esses dois, raio máximo e raio mínimo, divide por 2, eu tenho um raio médio, que é esse raio médio aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Esse é o raio médio. Tudo bem? Então, isso é com base em quê? Na terceira lei de Kepler, né? Ou lei dos períodos. Então, ela relaciona, ó, afirma que o quadrado do período, né, dos planetas é diretamente proporcional ao cubo dos raios, é elevado ao cubo. No caderno de vocês que eu peguei, eu não vi a atividade disso aqui. Mas se der tempo, no próximo vídeo, para não ficar muito longo o vídeo, eu faço uma questãozinha disso aí com vocês, tá? Então, essa é a nossa terceira lei de Kepler, beleza? Ó, esse K aqui, ó, é uma constante, pessoal. E essa constante, tá lá no outro slide, tá? Eu coloquei. Ela vale isso aqui, gente, ó, isso tudo aqui, tá? Eu vi no caderno de vocês que tem uma questãozinha disso aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou mandar amanhã para vocês, depois eu vou fazer uma questãozinha, tudo bem? Aí eu volto e falo mais um pouquinho disso. Ó, aqui só uma tabelinha, tá? A Terra. Olha a Terra aqui, ó. Qual é o período da Terra, pessoal? O período da Terra é um ano, né? Um ano que, no caso, 365 dias. Vamos pegar a Terra como referência. Período da Terra, um ano. Por exemplo, período de Júpiter. Olha Júpiter aqui, ó. Júpiter demora quantos anos para dar uma volta em torno do Sol? Demora quase 12 anos, pessoal. Ó. 11 anos e 86, né? Anos terrestres, né? Ou seja, ele demora 11 anos para dar uma volta em torno do Sol, tudo bem? É isso que essa tabelinha está falando para vocês, tá? Olha Netuno. Netuno, galera. Olha só Netuno. Netuno demora 164 anos para dar uma volta em torno da Terra, né? Tá vendo? É muito ano, tudo bem? Então, isso é só uma tabelinha para estar mostrando a comparação entre os planetas, tudo bem? Lei da gravitação universal. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. A lei da gravitação universal, pessoal, ela foi proposta por Isaac Newton, né? Quando ele viu a maçã caindo, né?
ele deduziu que alguma coisa estava puxando essa maçã. Quem é que estava puxando a maçã, né? Era a gravidade, né? A força gravitacional, né? Devido ao campo gravitacional que hoje a gente conhece como a aceleração da gravidade. E aí, ó, ela foi proposta em 1666, né, por Isaac Newton, e ela afirma o seguinte, né, que a Terra, cadê aqui? A Terra e a maçã, elas se interagiam, né, de forma recíproca, né? O que seria essa palavra recíproca, né? Afirmo, isso é o seguinte, galera, ó, significa o seguinte, que da mesma forma que a Terra está puxando a maçã, quando você dá um pulo e você cai de volta, é a Terra que está te puxando, devido à gravidade. Da mesma forma que a Terra está puxando a maçã também está puxando a Terra, pessoal. Porém, a Terra tem a massa tão grande que a Terra não sente. Mas a Terra também está sendo atraída pela maçã. Isso que ele quer dizer forma recíproca, tá? E aí, ó, isso aí tem uma questão interessante, né? Por exemplo, a Lua. A Lua está girando em torno da Terra, né? A Terra, a Terra está puxando a Lua e a Lua também está puxando a Terra. Então, por isso que a Lua consegue fazer um movimento circular, né? Ter uma órbita em torno da Terra. Se só a Terra puxasse a Lua iria cair da Terra, né? Mas não é verdade isso, né? Da mesma forma que a Terra puxa a Lua também está puxando a Terra, está atraindo a Terra. E aí, né, essa compensação de uma força com a outra, né, elas vão se cancelar e aí a Terra, perdão, e aí a Lua, né, tem o seu movimento, tem a sua movimento orbital, né, em torno da Terra. Vamos olhar aqui na imagem, ó, fica mais fácil, tá? Para ilustrar isso que eu falei com vocês. Olha aqui, ó. A Terra está sendo puxada, ó, pela Lua, por essa força aqui, F1, e a Terra faz o quê? Puxa a Lua com essa força F2. Isso aqui lembra a terceira lei de Newton. Lembra o quê? Como assim, professor? A toda ação existe uma reação. Então, da mesma forma, pessoal, que a Lua está sendo puxada pela Terra, está sendo atraída pela Terra, seria melhor essa palavra, da mesma forma que a Lua é atraída pela Terra, a Terra também é atraída pela Lua. Então eu tenho um par de ação e reação, conforme a terceira lei de Newton. Tranquilo? E aí, dessa forma, ó, essas forças aqui, elas podem se cancelar, elas vão se cancelar, e aí a Lua consegue fazer o seu movimento circular, né, em torno da Terra, beleza? Depende da distância, ó, vai depender da distância. Quanto maior a distância, menor essa força aqui, tá? E quanto menor a distância, essa força aqui vai ser maior. Isso aí vai estar lá na formulazinha. Ó, por exemplo, né, quando a Lua está muito próxima da Terra, pessoal, a atração gravitacional, ó, da Lua faz o quê? Faz surgir o quê? A maré, né? A maré alta. De onde surge a maré alta, pessoal? Justamente o quê? Da maior proximidade, né, da Terra com a Lua. Enquanto a outra parte aqui, ó, onde está sem o efeito da Lua, eu tenho o quê? A maré baixa, tudo bem? Então, quando a Lua está mais próxima, a atração gravitacional é maior. Quando a Lua está mais distante, a atração gravitacional é menor. E aí tem essa fórmula, né, que você já deve ter visto aí, feito algumas atividades. Depois eu vou resolver uma questãozinha com vocês, tá? Ó, onde força gravitacional, como é que a gente calcula a força gravitacional, que um está puxando o outro? Qual a força gravitacional, ó, que a Terra está puxando essa maçã aqui, está atraindo essa maçã? Como é que a gente calcula? Gzão, que é a constante da gravitação universal, tem um valor fixo para ela, tá? Igual G vezes massa da Terra vezes a massa, que nesse caso aqui seria a massa da maçã, dividido pela distância, né? Distância ao quadrado. Tudo bem? Depois a gente vai fazer uma questãozinha e a gente aplica mais
essa fórmula aí. E a gravidade, pessoal? A gravidade, gente, eu falei com vocês, né, lá nas nossas aulas sobre peso, que ela tem um valor aproximado igual a 10. Porém, isso nem sempre é verdade, pessoal. Como assim, professor? Nem sempre a gravidade vai ter um valor igual a 10? É isso mesmo, pessoal. Por que isso, né? A gravidade, gente, ela diminui. Ou diminui, né? Lembra lá o diminui? Então, né? Ela diminui, pessoal. Quanto mais você se afasta da Terra, quanto mais você se afasta da Terra, ó, a gravidade ela reduz, né? Ela diminui de valor. Tá vendo essas linhas aqui, essas linhas verdes? Se vocês observarem essas linhas verdes, você tem muito mais linha verde perto da Terra. Perto da Terra, essas linhas verdes são mais intensas, então a gravidade vai ser maior. Porém, à medida que você vai se afastando, essas linhas verdes elas vão se espaçando. Elas vão ficando uma mais longe da outra. Quando elas vão ficando uma mais longe da outra, significa o quê? Que a gravidade está diminuindo. Ou seja, essas linhas verdes seria o campo gravitacional, que a gente não enxerga, a gente não vê, mas ele existe. E quanto mais você se afasta da Terra, essas linhas verdes acontece o quê? Elas vão se abrindo. Elas vão se abrindo, uma vai ficando mais longe que a outra e a gravidade vai diminuindo. Olha aqui esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Ó, ela vai aumentando, a gravidade aqui, ó, tá aumentando, aumentando, aumentando. Chega na superfície da Terra, ela tem um ponto máximo, que é esse ponto aqui que eu estou riscando, ó. À medida que você vai se afastando da Terra, ó, a gravidade vai o quê? Vai diminuindo. Olha ela diminuindo, ó, até chegar a um valor zero, né? Tá vendo, ó? O D aqui, ó, o D é a distância, tá? Você está se afastando da Terra, a gravidade começa a diminuir. E aí temos essa formulazinha aqui, né? Para calcular a gravidade. Depois eu vou fazer uma atividadezinha com vocês aí, que eu olhei no caderno lá que o professor fez, tá? E aí a gente aplica nessa fórmula aí, beleza? E olha o valor da gravidade aqui, ó. Na superfície da Terra aqui, ó. Na superfície da Terra aqui, o valor da gravidade vale quanto? Aproximadamente 9,81. Aí, para facilitar a conta, né, a gente usa o valor 10, né, para ficar mais fácil, né? Mas na superfície da Terra, o valor máximo então aqui, pessoal, como eu estava explicando, o computador acabou desligando aí, a bateria estava fraca. Na superfície da Terra, ó, tá vendo? Na superfície da Terra, o valor é o 9,81, beleza? E ela se comporta conforme essa formulazinha aqui, tudo bem? Depois a gente faz uma atividadezinha aí, certo? E por fim, né? Se estamos na superfície da Terra, pessoal, se estamos na superfície da Terra, que o valor da gravidade é esse aqui, ó, esse valor que a gente já conhece, a gente não precisa usar essa fórmula aqui para calcular o valor da gravidade. Você só usa o valor dessa fórmula aqui para calcular a gravidade quando você está se afastando. Quando você está se afastando da Terra, ó, indo para um lugar mais longe, mais afastado, aí sim você tem que usar essa fórmula que vai vir aqui, ó. Tá vendo? Ó, aí você coloca aqui, nesse R aqui, ó, que é a distância que você está da Terra, beleza? Mas se você não está se afastando, se você está aqui, ó, na superfície da Terra, tá vendo? Igual a gente estamos agora, aí a formulazinha que vamos utilizar vai ser qual? Essa daqui. Lembrei desse slide aí que eu mostrei para vocês já? Que é a força-peso, né? Força-peso é o que mesmo? Força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, aqui, ó, a massa vezes a gravidade. Tranquilo? Então, é isso, ó. Aqui é a gravidade. Fiz escrever com o mouse aqui, mas dá para vocês entenderem aí, né? Ok, gravidade. Faz de conta que ficou bonito aí. Tranquilo, galera? Então, força-peso, ó, massa vezes gravidade. Vai ter uns exercíciozinhos, tá? Depois eu faço com vocês aí também. Ok? Então aí, pessoal, por hoje a gente vou parar esse vídeo aqui, tá? Não vai ficar muito longo. Então assista, né? Assista com calma, volte, né? Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar nos comentários aí, tá?
Então, tirei um tempinho aí, né, para estar tentando ajudar vocês, espero que ajude, tá? Vocês moram em meu coração, saudades. Se não morasse, eu nem estaria fazendo essa videoaula, tá? Mas saudade de vocês, vocês moram aqui no meu coração, fiquem com Deus, tá? Um abraço e depois eu vou postar a segunda parte, né? Que nessa segunda parte vai ter os cálculozinhos, tudo bem? Aí vai ter a parte da matemática lá, né? E aí para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Um abraço, até o próximo.